Imagina que você tem uma ideia de negócio perfeita. Você olha e pensa, não tem como isso dar errado. Aí você compra os produtos, investe dinheiro, mas ninguém compra. E é exatamente esse o problema. Porque você nunca parou para se perguntar, será que alguém compraria esse produto? E é por isso que precisamos da análise de mercado. Me chamo Ana Júlia Oliveira. Eu sou a Maria Luísa Oliveira e nós cursamos administração. Esse podcast foi feito para a matéria Análise de Mercado e Projeção de Cenários com o professor Cristiano Lima, da Marta Falcão. E hoje a nossa conversa é exatamente sobre isso. Por que fazer pesquisa de mercado? E para entender melhor sobre essa questão, precisamos entender alguns conceitos fundamentais: dado, informação, conhecimento e sabedoria. Em vez de definirmos cada um deles, precisamos entender se vamos analisar a seguinte situação. Porque em vez de a gente analisar, de pensar, nossa, a nossa ideia é muito boa, a gente já parou para analisar, será que o mercado acha isso também? É aí que começa a ficar interessante, porque nós precisamos entender o que esse dado realmente está mostrando. Então você está dizendo que é meio que um ponto de partida os dados? Isso mesmo. A pesquisa, ela coleta dados para transformar isso em algo útil para a empresa e analisar também o mercado dela, né? Isso aí. E aí a gente saindo dessa parte dos dados, a gente vai para a parte da informação. E se esses dados eles não são suficientes, quando que eles passam a fazer sentido? Porque, por exemplo, quando a empresa ela começa a cruzar os dados e entender que as pessoas querem se alimentar bem, saudável, mas elas não têm tempo para cozinhar. E aí que vira uma informação. Porque agora nós sabemos que 70% das pessoas gostariam de comprar o produto, mas entendemos que a necessidade dessas pessoas é que elas não têm tempo para preparar essa comida. Então o produto precisa ser de alguma forma mais prático para elas. Sim, então quando a gente vai analisar os dados por si só, a gente não consegue extrair uma informação em si para criar um negócio. Não, isso que vai dar certo. Por quê? Dentro dos dados, a gente tem que tirar as informações. Essa informação, por exemplo, que as pessoas querem se alimentar, ou esses dados, 70% quer comer melhor. Mas a informação nos traz que eles não têm tempo. Então a gente tem que ofertar um produto que mais se adequa à necessidade dessa pessoa. Que vem o conhecimento, porque a empresa ela começa a entender que talvez não seja simplesmente uma questão de vender comida saudável, mas ela precisa vender praticidade. Então, ela pode, sei lá, pensar em refeições prontas, entrega rápida, planos semestrais, porque ela para de enxergar apenas os números e começa a olhar e entender o comportamento do consumidor. E finalmente vem a sabedoria, que é quando a empresa vem, pega todas as informações, todo o conhecimento que ela obteve com a pesquisa de mercado e ela decide tomar uma decisão. Então, por exemplo, nesse quesito das comidas saudáveis, a empresa pode optar em fazer deliveries, porque o problema do consumidor é justamente a rotina corrida. E aí as coisas começam a ficar claras, porque você meio que passa a entender mais o mercado. Não é simplesmente eu vou tomar uma decisão no achismo, do que eu acho, mas do que o consumidor precisa e do que ele está disposto a pagar. No final das contas é sempre isso. Então por isso que existe essa sequência de coisas, de dados, informação, conhecimento e sabedoria somados, você toma decisões melhores e mais assertivas. No quesito da análise de mercado, temos também alguns tipos de análise que a empresa pode fazer. A análise do ambiente interno, que são a produção, as finanças da empresa, como está a saúde financeira e de logística, de produção, etc. Há também a análise do macroambiente, que já são os fatores externos, a economia, a legislação, a política. E por último tem a análise de comportamento do consumidor, que aí visa as necessidades do cliente, o que o cliente realmente quer, o que o cliente não quer, para você realmente entender o que o seu mercado ele exige de você. E assim você ter uma certa vantagem dos seus competidores. Às vezes também, até para um próprio negócio que já tem um negócio consolidado e precisa fazer uma pesquisa de mercado para entender como é que está funcionando o público-alvo dele, as tendências, porque é extremamente importante. Não é porque, por exemplo, um negócio já está no mercado que ele não tem que ficar o tempo todo inovando, melhorando, porque se você para no tempo, você literalmente só a empresa também vai parar. E aí, tendo isso em vista, para negócios que já estão já tem um negócio, para pessoas que já têm um negócio, ou até para pequenas empresas que estão iniciando agora, que inclusive uma das aulas
uma das nossas professoras disse que teve uma moça que é uma microempreendedora que tinha um negócio de bolsas que estava, que ela foi lá, né, as bolsas eram muito boas, de qualidade, eram bolsas artesanais, e aí ela já tinha uma base de clientes, porém, uma das nossas professoras perguntou o seguinte para ela, falou assim, fulana, você já tem uma base de clientes, você tem um sistema de gestão? Aí ela falou, então, eu tenho um sistema, pago por ele, mas assim, minha base de clientes basicamente está dentro do WhatsApp. Só que isso é basicamente um problema, porque o WhatsApp tem muitas mensagens, você vai receber mensagens de vários clientes e outras vezes tem essa questão da mensagens temporárias. Então, quando você, mesmo sendo microempresa, você já tem um sistema e você consolida, por exemplo, você já tem uma base de clientes, você cadastra eles, isso é muito melhor do que dinheiro, porque você consegue entender aquele seu cliente, o ticket médio que ele deixa na tua empresa, no teu negócio, quanto ele compra, que frequência ele compra. Esses dados, eles são extremamente importantes, são, acho que dados misturados com informações para que você possa reativar o seu cliente. Isso vale também para pessoas que já têm clientes consolidados, mas através dos dados que você já tem, usar isso a seu favor para trazer eles de volta. Às vezes ele já não compra tanto mais. Por que esse cliente para de comprar? Tem os dados ainda registrados. Então você usar isso a seu favor. Então, através de cadastro dos seus clientes, histórico, né, que eu havia falado, qual é o ticket médio que ele deixa aqui, quanto ele compra, que frequência, isso é extremamente importante. Quais são os modelos, por exemplo, de bolsas que essas pessoas mais gostam, que mais vende. Então é extremamente importante você parar de focar e analisar, bom, eu acho isso aqui, por exemplo, essa garrafa bonita. Não é bonita, é o que o consumidor está disposto a pagar. Teu consumidor acha legal, acha que tem necessidade, ele precisa, ele acha bonito, não é simplesmente o que você acha que é bom, porque às vezes o que você acha que é bom não é bom para o seu cliente. Outro fator importante são os dois tipos de dados. Existem dados primários e dados secundários. Os dados primários são os dados que a sua empresa própria colhe. Então ela vai lá, faz uma análise de mercado e a empresa obtém seus resultados. Já os dados secundários são aqueles que já existem no mercado. Então pode ser até da mesma empresa de anos anteriores, como também de outras empresas. E um desses dados secundários é justamente o sistema de dados internos, então que usa registro de vendas, cadastro de clientes, dados de estoque, tudo para obter uma decisão mais eficiente no mercado. Informações sobre aquele cliente, né, que vão ajudar a melhorar, inclusive até mesmo, por exemplo, analisar como é que está o mercado. O que as pessoas, por exemplo, hoje, essa questão que muito falada, né, de, por exemplo, para quem vende produto físico, muito focado nessa ramo de moda. Hoje, uma coisa que está super em alta, que está vendendo muito na internet, são lives. Ou seja, você vendendo através de lives. Tem alguém ali mostrando o produto, usando o produto, ou até mesmo, por exemplo, essa questão da bolsa. Trazer informações, ideias de, isso aqui combina com isso. Isso é muito atrativo, porque a cliente, ela passa a se enxergar. Não, poxa, se eu comprar essa bolsa vai combinar com aquela roupa que eu tenho. Então é extremamente importante a gente sempre também estar utilizando esses dados ao nosso favor para criar estratégias de marketing também para quem já tem um negócio. Então chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada por estar conosco até aqui e espero que tenha ajudado de alguma forma a sua empresa.